Salve, salve galera, eu sou o Tuan. No vídeo de hoje a gente vai estar aqui inaugurando o mapa da criação de conteúdo, certo? Eu fiz um vídeo anterior com uma introdução e aqui o meu primeiro episódio. E no meu primeiro episódio, né, eu serei o alvo, certo? Então, eu sou o Tuan. Hoje eu vou fazer algo que poucos criadores têm coragem de fazer. Basicamente, eu vou me destruir em público, né? Inclusive, assim, a minha série Analisando Contas, ela tem como objetivo, tipo assim, ela tem uma inspiração na série do Chove Pivens, que é torresfando contas, detonando contas, uma coisa assim. E inclusive a ideia original era o título ser Detonando Contas, entendeu? Inclusive, se você for olhar lá, quase sempre as notas dele no máximo chegam a 6. Né? Você tira um 6 lá, você tem que ficar feliz, certo? E assim, o 10 provavelmente seria, tipo assim, um robô, entendeu? Tipo assim, você contrata pilotos 24 horas por dia para ficar lá fazendo tudo, enquanto ficar 24 horas por dia fazendo tudo e tomar sempre as melhores decisões possíveis e imagináveis, entendeu? Né, eu tô com essa série de analisar criadores de conteúdo com essa ideia de trazer para o meu público o que eu penso sobre cada questão. E assim, também além disso, é também um movimento preguiçoso, no sentido de eu eu planejo fazer alguns vídeos sobre alguns temas e como eu vejo alguns canais como porta-vozes desses temas, então eu pensei, pô, eu vou usar eles como esses porta-vozes para dizer o que eu penso a respeito, certo? Ah, e por que eu acho tão importante usar e fazer essa jogada, né, do porta-voz de cada conceito que eu quero comentar? Porque eu acho que eu simplesmente fazer aqui um vídeo e falar sobre algum tema é tipo um político chegar e falar sobre uma coisa que ele acredita, sobre a campanha dele, etc, etc. Né? E aí a minha ideia é mais, tipo assim, se o mesmo político for para um debate, né, os adversários políticos dele vai trazer coisas, etc, e ele vai ter que dar muito mais explicações, ele vai ter que discorrer muito melhor sobre o assunto, certo? Ou sobre os assuntos. Então, essa é a ideia, tentar trazer um pouco mais de profundidade através da visão de outras pessoas além da minha, entendeu? Então, tem essa ideia de criar algum tipo de mobilização, sabe? E, basicamente, eu escolhi ser o primeiro vídeo, o primeiro alvo, né? Justamente para assim, primeiro é um movimento de segurança, no sentido de que provavelmente vai ter comentários do tipo eu me achar ou algo do tipo, né? Então, eu expondo os meus pontos positivos e negativos, eu me protejo dessa forma. E também, assim, pela ideia de, tipo assim, eu dizer o que eu penso sobre mim, né? E falar um pouco sobre a minha jornada no Rise of Kingdoms e tudo mais. Então, se preparem, porque eu vou falar sobre a minha obsessão por ser o melhor em Rise of Kingdoms e por que isso está me levando pro buraco, tá? Inclusive, nos meus vídeos lá sobre o Drayden mesmo, eu cheguei até a comentar, né? De que, tipo assim, ele ser melhor ou não do que eu não impacta em nada, tipo assim, para a proposta do canal dele, né? Porque a ideia é justamente ter um certo nível de competitividade, de evolução de conta, mas um nível um pouco mais saudável, certo? E que faz com que ele tenha um nível de identificação muito maior do que eu, certo? E com isso ele tem essa capacidade de atingir públicos que eu não sou capaz, por eu ser um pouco mais hardcore. Então vamos lá. Apresentação da série, certo? Uh... Essa série vai ser um tiro no pé, porque eu vou analisar criadores de conteúdo, inclusive eu mesmo, e mostrar o que eu acho que funciona, o que eu acho que não funciona, o que eu acredito que é bom, o que eu acredito que é ruim.
E, assim, tem uma coisa que eu não gosto, que é o quê? Como todos vocês sabem, houve anteriormente toda uma dinâmica em relação ao Dom Veríssimo, certo? E assim, uma coisa que eu senti, né? Ele trouxe essa ideia de, assim, a legislação brasileira de Rise of Kingdoms, certo? E assim, eu acho, minha opinião, que não existe essa legislação brasileira de Rise of Kingdoms. Eu acho que tanto dentre os jogadores quanto dentre os criadores de conteúdo existem sim diferenças na forma de pensar, na forma de enxergar o jogo. Só que eu acredito que isso é comunicado de uma forma tão branda que não dá a entender, entendeu? Então você precisa ir muito, precisa fazer muito esforço para você conseguir identificar essas diferenças, certo? E uma das minhas ideias é justamente trazer à tona a essas diferenças, e por conta disso eu sinto essa necessidade de ter um tom um pouco mais ácido, um pouco mais tóxico, mas de uma forma respeitosa, de forma a evidenciar as diferenças, certo? De perspectivas sobre o jogo. E assim, o meu tema do meu canal é a questão da micro tomada de decisões para aproveitar cada micro vantagem dentro do jogo de forma contínua. E assim, isso tem um ponto positivo, né? Que é o que? Você vai ter uma curva de evolução superior porque você está se aproveitando de cada possibilidade dentro do jogo, certo? Só que assim, quando você vai focar em macro decisões de coisas extremamente importantes e que você toma poucas vezes, né? Que é a ideia, tipo assim, é o que mais se tem, certo? É um pouco mais saudável no sentido de que você vai precisar se dedicar um pouco menos e você não vai. O jogo ele vai comprometer menos a sua vida pessoal e a sua mente, certo? Sua cobrança vai ser menor, etc, etc. Só que quando você busca pegar cada micro vantagenzinha, não é assim, peguei hoje acabou. Não, é diário, é constante e é infinito. Então existe um desgaste muito grande, entendeu? Mental, e isso afeta tanto a sua vida particular quanto também o seu humor e tudo mais, certo? Inclusive, assim, como eu falei, uma das ideias dessa acidez, né, é justamente para romper toda essa comunicação extremamente branda que faz parecer que existe um consenso que não existe, entendeu? Mas também é por conta de um pouco da minha personalidade, da minha forma de me comunicar, mas também é uh, um pouco do sintoma desse desgaste mental que eu estou sofrendo com Rise of Kingdoms, né? E assim, eu acredito que todo mundo, em alguma medida, já teve momentos de pico de atividade, certo? E eu acho que o que mais está me desgastando é que, beleza, eu tenho sim picos de atividade, certo? E downtimes. Só que mesmo no meu downtime, ainda assim é o pico de atividade da esmagadora maioria das pessoas, entendeu? E existe uma autocobrança muito grande, entendeu? E assim, cheguei até a conversar com alguns jogadores, né? E vários jogadores chegaram a me relatar e que pensaram várias vezes, e continuam pensando várias vezes em desistir do jogo e o quão desgastante o jogo é, certo? E assim, se você também está se afundando nessa espiral de competitividade, deixa aí nos comentários. Você já chegou no fundo do poço ou ainda está caindo? E vamos lá. Como que tudo começou, certo? Comecei a jogar Rise of Kingdoms achando o jogo extremamente pay to win. Uma merda, entendeu?
Por quê? Porque o cenário de uma pessoa que acaba de instalar o jogo não entende porra nenhuma. E do nada vê uma galera lá com 300, 500 mil de poder. Aí do nada tem outro maluco de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 8 milhões de poder. Enquanto você tá com 10 mil de poder, tá ligado? Então é frustrante. Então eu instalei e desinstalei várias vezes e eu ficava pensando, porra, que diabo de satanás esses caras estão fazendo, velho? E eu era 100% free-to-playzaço e tal. Na verdade, eu acho que quando eu baixei, eu nem sabia que existia a possibilidade de gastar dinheiro com jogo de celular, tá ligado? Pra mim, jogo de celular era Mobile Legends, não existia isso. Na verdade, Mobile Legends tem as skins, né? Mas assim, eu só tava habituado com essa ideia das skins, né? Porque eu jogava LoL. Ah, e aí, aos poucos, fui conhecendo criadores de conteúdo, fui aprendendo, só que por conta dessa minha autocobrança, né? Eu sempre fui desistindo. Eu já desisti porque eu não fiz 100% daquela missãozinha lá do baú, certo? Dos primeiros dias da conta. Tem lá as missões, aí você ganha 100 esculturas, 100 aceleradores de 5 minutos, etc. E assim, eu sempre busquei as melhores estratégias, os melhores resultados, eu sempre busquei o máximo de criação de conteúdo, de canais, né, que pudessem me auxiliar, e fui desistindo várias vezes. Cheguei a depois começar a conhecer os canais gringos, né? E assim, no início, eu tava me sentindo empolgado, principalmente nessa conta. E uma sensação de auto-recompensa, de dopamina, certo? Só que, como é uma coisa infinita, tipo, você trabalha por horas e horas e horas e horas, todos os dias, por um mês, para ir em um evento, tipo, ir pro ralo, e você precisa ficar continuando aquele ritmo extremo para sempre, entendeu? Não, não existe um final, né? E aí, não só a ideia de que é muito tempo para pouco evento, assim como a ideia de que não existe final, assim, acaba sendo meio que virou uma obrigação. E também, tipo assim, não existe uma sensação de realização, certo? Inclusive, eu estava até vendo um vídeo sobre o Omniarch, que ele comenta um pouco sobre isso, da questão de burnout, de que gente abandona o jogo, etc. E assim, quanto mais eu jogo, mais eu sinto que eu me aprisiono nesse pantanal, nessa areia movediça. E quanto mais tempo passa, mais parece que, tipo assim, em algum momento eu vou precisar de um downtime rígido, que eu vou precisar abaixar a atividade para quase zero, ou provavelmente eu vou acabar desistindo do jogo, sabe? E assim, eu fiquei pirado, né, pelo jogo. Passava noites em claro, me estressava com cada coisa errada, cada micro decisãozinha errada que eu fazia. Eu pensava, eu me cobrava, eu pensava em todas as possibilidades que poderia ser feita e etc, etc, certo? Eu me tornei aquele cara que vive pro jogo e o pior, que eu me orgulhava disso. É uma piada, né? E assim, eu sinto que eu me tornei refém da minha própria obsessão. E eu tô aqui falando isso, mas provavelmente vou voltar pro jogo assim que acabar esse vídeo. Por quê? Porque eu sou um viciado, sabe? E você provavelmente também é. E, assim, eu não acho que necessariamente o problema é o Rise of Kingdoms, tá? Provavelmente se não fosse Rise of Kingdoms, eu estaria viciado em outro jogo, tá? Foi assim com o Mobile Legends, com Red Rift, com LoL, com RPG, entre outras coisas, certo? E assim, isso tá me consumindo que é bem complicado para mim dormir, de ter horário e assim, o quanto que os eventos dentro do jogo afetam a minha rotina, o meu horário de dormir, como por exemplo Baulu, Arca de Osíris, as próprias guerras que são meio aleatórias o horário que vai ter, e às vezes acontece de madrugada, certo?
E eu sei que isso tá me destruindo, mas eu não consigo parar, sabe? Eu sou o cara que fala pra vocês não levarem o jogo tão a sério, mas eu mesmo não consigo seguir meu conselho, né? Pouco de contradição de minha parte. E assim, esse é a questão um pouco mais pessoal, né? Como eu falei, a ideia, o central é essa questão do quanto essa obsessão por ser competitivo destrói você e destrói a sua conta também, porque você vai se destruindo e com isso você vai reduzindo o ritmo mais abruptamente para acabar desistindo do jogo ou reduzindo muito a atividade, não conseguindo recuperar até para um grau que seria mais saudável, né? Por acabar perdendo um pouco a diversão, perdendo um pouco a graça, isso se tornar meio que uma obrigação, uma coisa negativa, certo? E assim, para além disso também, porque não é só questão pessoal, né? A questão do meu canal. Isso também está afetando o meu canal, né? Porque assim, eu tô extremamente obcecado em alguns objetivos que eu tenho dentro do jogo, certo? E a partir disso, eu não consigo, só de pensar em, por exemplo, estudar alguma coisa sobre roteiro, sobre edição, ou qualquer coisa sobre para melhorar o meu canal, eu já me sinto mal, sabe? Já me vem uma dor de cabeça, já me vem um desânimo muito grande, porque, tipo assim, eu já estou extremamente sobrecarregado com o que eu tenho, né? Da questão dos meus objetivos dentro do jogo. Aí só de pensar nesse algo a mais é como uma taça que está extremamente cheia e aí você olha ali para uma gota que vai cair, que vai derramar a taça toda e que vai destruir tudo, e aí você fica desesperado, sabe? E não só isso, por exemplo, eu tenho tentado produzir meus vídeos diariamente, meio-dia, etc. Só que assim, de novo, acaba se tornando meio que um hábito, eu preciso prestar atenção para que isso aconteça. E aí fica esse conflito, né, em que capitalizar a minha atenção, certo? E aí por isso, muitas coisas que eu quero, muitos projetos que eu quero pro meu canal não acontecem, inclusive vários vídeos que eu queria já estar soltado, mas eu acabei não soltando, em parte por uma certa preguiça, em parte por resultado desse esgotamento, certo? E assim, mais sobre o meu canal, né, que assim, se você é um jogador um pouco mais no late game, né, você provavelmente não vai conseguir extrair tanto valor do meu canal, porque como eu não estou no late game do jogo, né, na temporada de conquista, técnica de cristal, etc, 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 eu não me sinto seguro o suficiente para estar opinando tanto sobre isso, certo? Eu prefiro esperar e falar do momento atual que eu estou. Fora que a ideia desse canal é justamente, como eu falo em algumas vezes, uma espécie de diálogo introspectivo de mim comigo mesmo, né? O meu eu atual com o meu eu do passado. Inclusive eu sinto até que eu meio que me traí, de certa maneira, por quê? Porque depois que acabou meu KVK1, parece que a sensação que o tempo passa é diferente, sabe? Eu não sei explicar muito bem, mas não é necessariamente que você ganha um conhecimento novo, mas você tem uma sensação da passagem do tempo diferente. Uma semana, quando você está na temporada de preparação, e uma semana quando você está no KVK1, e uma semana quando você está no KVK2, não é uma semana, entendeu? Para uma pessoa que está no KVK2, essa uma semana ela passa muito rápido. Para uma pessoa que está na temporada de preparação no KVK1, essa uma semana demora para um caralho, entendeu? Inclusive, é uma das principais razões que muita gente gasta muito dinheiro desnecessário em pacotes merda, justamente por conta dessa ansiedade que é gerada por conta dessa sensação da passagem do tempo ser muito longa, certo? Até porque quando você já está no KVK2, não existe grandes objetivos a serem conquistados, no sentido de que cada objetivo a ser conquistado demora muito, né?
as tecnologias demoram muito tempo, aí você vai fazer uma tecnologia aqui no eventozinho e tal, mas assim, é tudo muito mais é, lento e ao mesmo tempo rápido. Eu não sei explicar muito bem sobre isso, tá? Inclusive eu queria até começar a fazer mais vídeos falando sobre como é estar no KVK2, né? Porque é o que eu me sinto mais conectado agora. Eu me sinto que eu não consigo mais ter autoridade para me conectar a dialogar com pessoas da temporada de preparação em KVK1. Nesse sentido que eu tenho essa sensação de ter me traído, sabe? E, assim, eu também tenho um outro ponto negativo, de que que eu não sou necessariamente um matemático, sabe? Como, por exemplo, o professor Lazy, né? E tem um outro cara aí que eu me esqueci, que é um youtuber novo. De lado positivo, né? Eu sempre tento trazer o que eu penso sobre cada assunto de uma forma ainda mais profunda, porque eu posso, para tentar ajudar as pessoas da maneira que eu for melhor, né? A minha ideia é tipo assim, pô, eu vou te jogar informação pra cacete, né? Pra ser o mais específico possível. Porque eu não gosto muito dessa ideia de ser generalista. E, assim, a ideia dessa série de vídeos é trazer pontos positivos e negativos sobre cada um dos criadores de conteúdo, certo? E, assim, a minha ideia é ser um pouco o vilão, sabe? Cada história aí, série, anime, etc., precisa ter um vilão. A minha ideia é buscar cumprir essa função, capitalizar um pouco da questão do ódio e direcionar a Lilith. Ah, Tô, então você odeia Lilith. Não necessariamente. Pelo contrário, se eu passo tanto tempo no jogo é porque eu gosto do jogo, certo? Mas a questão eu, eu vejo o criador de conteúdo como uma espécie de gerente, uma espécie de líder de turma, sabe? No sentido de que é o porta-voz entre a empresa Lilith e a comunidade, certo? E por isso eu sinto essa necessidade de criar alguma coisa de uma maneira que instigue as pessoas, mobilize as pessoas para que a Lilith seja cobrada. Quando ela fizer coisas positivas, ser elogiada. Inclusive eu planejo elogiar a Lilith aí por essa mudança no fórum estadual, né? E quando ela fizer merda, ou quando ela manter as merdas já feitas, criticar e buscar meios de fazer com que a empresa entenda que a comunidade está puta, certo? E é isso. Inclusive sobre a questão da minha conta, né? Antes que eu me esqueça, porque quase já me esqueci. Bom, a minha conta, o KP dela, algumas pessoas acham que tá bom, outras acham que tá ruim. Na minha opinião, pessoal, o meu KP está horroroso, tá? Inclusive, assim, teve toda uma dinâmica lá da live do Gold, né? Dele, Dom Veríssimo, na questão de, quanto de KP, certo? Minha opinião, se uma pessoa faz uma marcha épica, eu acredito que ela faz no KVK1 entre 50 a 100 milhões de KP. Uma épica e uma lendária, 100 a 150 milhões de KP. Uma marcha full lendária, 200 a 300 milhões de KP. Sabe? Essa é a minha opinião. E assim, eu saí do. Inclusive, eu tô muito bugado com essa mudança que teve, porque o poder tá no lugar do KP e o KP tá no lugar do poder. Enfim, eu saí do meu KVK com 65 milhões de KP, certo? Um KP extremamente baixo. Por quê? Primeiro porque eu nunca tinha lutado na minha vida, nem guerra civil, nem nada do tipo. E até eu aprender a lutar demorou um pouquinho, certo?
Segundo, porque eu tinha uma ideia errada de como funcionava a guerra. Para mim, ia começar a guerra, as pessoas iam lá, lutavam, e aí depois descansar, aí todo mundo recuava, descansava e depois voltava pra guerra, entendeu? Eu não esperava que as pessoas iriam ficar lutando até um lado não poder lutar mais e acabou a guerra, sacou? Então eu não gastei toda a aceleração que eu podia porque eu achava que as guerras duravam mais tempo. E também porque assim, o meu foco estava no desenvolvimento de conta, principalmente de VIP e coletar gemas. Então, existiam várias situações onde é, nós estávamos ganhando campo e que seria muito fácil de farmar KP, só que os caras estavam recuando, os caras estavam saindo e voltando da cidade. Então, por mais que eu pudesse ter trades melhores e farmar mais KP, iria demorar muito tempo. E a taxa de tempo, a taxa de cura por ferido e etc, iria ser positiva, mas a taxa de KP por tempo ia ser muito ruim. Então eu preferia voltar, deixar os caras lá. Pô, uma coisa que eu odeio, deixar minha tropa olhando a bandeira sendo queimada. Pô, eu não consigo, mano. Eu tenho que voltar a tropa para ela coletar, certo? E isso é muito dessa minha ideia de alta produtividade, porque, pô, ela tá ali parada, não tá produzindo, entendeu? Meus mortos, então, são ah, basicamente patéticos, certo? O ideal seria, no mínimo, 300 mil. Uhum. Mas é isso, tipo assim, meu primeiro KVK, eu acho que é aceitável, certo? Em alguma medida. E não sei mais o que falar, tá? Então, deixem nos comentários o que vocês acharam, se gostaram, se não gostaram. E não esquece de deixar o like também, né? E se você estava passando pelo mesmo que eu, deixe aí nos comentários. E é isso. Valeu!